O iceberg da Copa do Mundo, parte 1. Sejam muito bem-vindos à primeira parte do iceberg da Copa do Mundo. Se você por algum motivo mora em uma caverna e não conhece esse estilo de vídeo, basicamente o iceberg tem um tema central, nesse caso a Copa do Mundo. Ele foi dividido em 6 camadas e cada uma delas repleta de tópicos que podem ser curiosidades, acontecimentos, mistérios ou qualquer assunto relacionado ao tema. Quanto mais profunda a camada, mais desconhecidos ou Camada sombrios 6? são os tópicos. Portanto, no início teremos aquilo de mais senso comum e banal, e ao final, as informações mais obscuras e trágicas. O meu objetivo foi fazer o iceberg mais completo e definitivo sobre o tema. Por isso, são mais de 200 tópicos que serão destrinchados. E, portanto, decidi dividir ele em 3 partes. A primeira delas, que você está assistindo agora, contém as camadas 1 e 2. As camadas posteriores serão abordadas nas partes 2 e 3. Porra, 200 Se você tópicos. curte esse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal para não perder o lançamento das próximas partes. E enquanto elas não saem, por que não conferir os outros icebergs que já fizemos, como o do Campeonato Brasileiro Esse e é o da pico. Copa Libertadores? Recados dados, chega de enrolação e vamos começar nossa jornada pelo iceberg da Copa do Mundo. A origem da Copa do Mundo remonta ao final do século XIX. O futebol vinha ganhando popularidade ao redor do mundo, muito em função do enorme poder de influência do Império Britânico. Em 1872, foi realizada a primeira partida entre seleções, que terminou em um empate em 0 a 0 brincadeira, né? entre Escócia e Inglaterra. Em 0 a 0. 1904 surgia a FIFA, com o objetivo de padronizar as regras do esporte e organizar as competições. E com o crescente sucesso, o futebol foi incluído oficialmente nos Jogos Olímpicos de 1908. Porém, eles ainda não eram organizados pela FIFA e só permitiam a participação de atletas amadores. Essas primeiras edições foram vencidas pelos ingleses. Foi só após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, que a organização do torneio passou para a FIFA. E em 1924, pela primeira vez, o evento foi aberto a profissionais. O Uruguai conquistou a medalha de ouro tanto em 24 quanto em 28. Porém, após essa última edição, as tensões entre a FIFA e o Comitê Olímpico sobre a participação de atletas profissionais se intensificaram. O conflito culminou na decisão de retirar o futebol do programa dos Jogos Olímpicos de 1932 em Los Angeles. Por isso, a FIFA juntou o útil ao agradável e, na figura de seu presidente Jules Rimet, decidiu criar o seu próprio campeonato Jules Rimet. mundial. Assim, em 1930, para não coincidir com o calendário olímpico, foi realizada a primeira Copa do Mundo de futebol no Uruguai, que celebrava o centenário de sua independência e era a maior potência do esporte na época. O fato dos outros 4 candidatos à sede terem desistido também deu uma ajudinha. Pô, já falei aqui, né, mano? Eu não acho que faz muita falta as Olimpíadas do futebol, tá ligado? Se você troca nas Olimpíadas do futebol pelo futsal, tá bem entregue, mano. Tá bem entregue. O futebol olímpico não é uma parada que não me pega. São apenas 8 os países que podem se orgulhar de terem vencido a Copa do Mundo. O maior campeão de forma isolada é o Brasil, com 5 conquistas, a última delas em 2002. Na sua cola vem a Itália e a Alemanha, com 4 troféus cada. Abaixo aparece a Argentina, que venceu 3 vezes, sendo também a atual campeã no momento da gravação desse vídeo. Em sequência, vem a primeira seleção campeã mundial da história, o Uruguai, que tem 2 Copas, assim como a França. Os 2 campeões restantes são a Inglaterra e a Espanha. Cara, a Inglaterra tem um título só, uma vergonha, né, mano? Uma vergonha absoluta, cara. A seleção do país que inventou o esporte tem um título só, Com um troféu cada. As eliminatórias para a Copa do Mundo são o torneio que define quem serão os países que terão o privilégio de participar do Mundial. Elas foram implementadas em 1934 e hoje têm a função de filtrar de 206 para 48 os países que jogarão a Copa. O formato de disputa é determinado por cada uma das... Vocês gostaram da Copa com 48 países, rapaziada? Parando pra analisar depois do que aconteceu? Tipo assim, pós 48 países, vocês gostaram? Tem que aumentar. Porra, mano. Eu acho que, beleza, são mais jogos, é legal e tal. Dá mais oportunidade a mais países desenvolverem o esporte. Tudo é legal pra cacete. Mas perde um pouquinho aquele senso de ser meio premium, tá ligado? A Copa do Mundo. Só as seleções mais fodas estarem ali. Perde um pouquinho, mano.
6 confederações continentais, onde seus representantes duelam entre si pelas vagas determinadas a cada uma pela FIFA. Os únicos países que podem disputar a Copa sem passar pelas eliminatórias são os países sede. Até 2002, o atual campeão também pulava essa etapa, mas isso foi abolido. Em toda a história das eliminatórias, apenas 3 países se classificaram em todas que disputaram: Brasil, Alemanha e, adivinhem só, a extinta Sérvia e Montenegro. Mas essa terceira só disputou uma vez, em 2006. Outro dado curioso é que a única seleção que participou de absolutamente todas as eliminatórias foi Luxemburgo, e com nenhum sucesso. Afinal, a seleção nunca disputou uma Copa do Mundo. Alguns episódios ocorridos nas eliminatórias estarão presentes mais à frente no iceberg, pois, ao meu entendimento, também estão diretamente relacionados com o tema em questão. O único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo foi o Brasil. Como dito anteriormente, a seleção alemã se classificou em todas as edições que disputou as eliminatórias. Porém, em 1930, não jogou a Copa pois declinou o convite da FIFA por puro desinteresse na competição, e em 1950 foi proibida de participar em decorrência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, o que coloca ela no segundo lugar do ranking de participações. Completam o top 5 Argentina, Itália e México, que apesar das 18 participações, nunca venceu. Até o fim da edição de 2026, 84 países diferentes já terão participado do torneio, que em todas as edições teve ao menos uma equipe estreante. Para 2026, teremos as estreias de Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Isso quer dizer que 128 das 211 seleções filiadas à FIFA nunca tiveram a oportunidade de disputar uma partida de Mundial. Dentre elas, destaca-se a Síria, Índia, Venezuela, Guatemala, Finlândia, dentre outros. Moleque. A Venezuela nunca disputou o Mundial, mano. Verdade, cara. Cada edição da Copa do Mundo tem suas partidas disputadas em um mesmo país, escolhido com anos de antecedência pelo Comitê Executivo da FIFA, dentre aqueles que se candidatam. Esse país automaticamente garante vaga no torneio, e ao longo das 22 edições, já tivemos 18 nações diferentes hospedando o torneio, além de já termos as sedes para as próximas 3 Copas oficializadas. Naturalmente, alguns países se repetem nessa lista. São eles: Itália, França, Brasil, Alemanha, Espanha, Estados Unidos e México, que em 2026 será o primeiro. Brasil vai ser de novo só em 2050, provavelmente, né? Os 100 anos da Copa do Brasil. Então, imagino que só em 2050 que a gente veja novamente o Brasil aí sendo sede da Copa do Mundo. Primeiro a ter sediado o torneio 3 vezes. A escolha das sedes foi se expandindo pelo mundo conforme os interesses da FIFA. Antes completamente concentrada na Europa e na América do Sul, a Copa de 2002, disputada na Coreia do Sul e Japão, foi a primeira realizada no continente asiático, e também a primeira a ser dividida em 2 países. Já em 2010, a África do Sul se tornou o primeiro país africano a receber uma Copa do Mundo. Em 2026, teremos a primeira edição sediada por 3 países, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. Em 6 oportunidades, o país que sediou o torneio terminou com o título. Foram eles: Uruguai em 1930, Itália em 34, Inglaterra em 66, Alemanha 74, Argentina 78 e a França 20 anos depois. Algumas escolhas das sedes e os critérios usados pela FIFA ao longo dos anos levantam muitas controvérsias, mas isso vai ser assunto para as camadas mais profundas do iceberg. O Brasil tinha que ser campeão sendo país sede uma vez, né, mano? Seria fantástico, né, velho? Uma pena que estamos distantes, né? A bola utilizada na Copa do Mundo mudou muito ao longo do tempo. Nas primeiras edições, em tons de marrom, revestidas de couro e produzidas por fornecedores Essa bola era maneirinha, locais, mano, mas era elas uma merda, eram né? extremamente limitadas. Não havia padronização e, quando molhadas, ficavam muito pesadas. Com o passar dos anos, novas tecnologias foram surgindo e sendo gradualmente implementadas. Desde 1970, as bolas passaram a ser fornecidas pela Adidas. Pô, tem muito tempo que a gente não tem uma bola formato tradicional, quer dizer, design tradicional, né? É aquele design caricato de bola que é esse aqui. Nunca mais tem uma bola desse jeito, né, mano? Nesse mesmo ano, surgiu a primeira bola branca e preta, pensada para facilitar a visualização nas transmissões em preto e branco, que exibiriam a competição ao vivo pela primeira vez. O modelo, batizado de Telstar, ficou tão eternizado que até hoje é a imagem que vem à mente quando se pensa em uma bola de futebol genérica. Em 78, a Adidas lançou a Tango. Essa também era foda. Que também foi um enorme sucesso. Teve uma Eurocopa recente que não teve uma bola parecida com essa?
Seu design serviu de base para as bolas da Copa do Mundo por 5 edições, até 1998, quando pela primeira vez uma bola multicolorida foi utilizada no torneio. De 2002 em diante, os Essa é fantástica, a Fiver nova, mano. Emblemática pra cacete, muito pica. designs passaram a ser mais ousados e a variar bastante de uma edição para outra. Desde 2006, as partidas decisivas do torneio passaram a contar com uma bola especial, diferente da utilizada no restante da competição, geralmente com tons de dourado. Algumas peculiaridades e polêmicas envolvendo bolas específicas serão tratadas mais à frente no iceberg. Mascotes. Desde 1966, a Copa do Mundo passou a ter mascotes para representar cada uma de suas edições. Já tivemos animais, humanos, uma laranja, uma pimenta, alienígenas, lenços Pimenta era maneirinha. e... eu não sei o que é isso. Os designs dos mascotes representam uma característica ou símbolo do país anfitrião, como flora, fauna ou trajes típicos. Pô, o tatuzinho brasileiro era maneirinho também, O né? maior Fuleco. público registrado em uma partida de Copa do Mundo foi no jogo decisivo da edição de 1950. A vitória do Uruguai sobre o Brasil levou, segundo os números oficiais, 199.854 pessoas ao Maracanã. Evidentemente, Cacete, os moleque. números extraoficiais apontam para mais de 200 mil pessoas no estádio. Já o pior público foi de apenas 300 espectadores em uma partida disputada entre Romênia e Peru no estádio Pocitos, pelo grupo 3 da primeira Copa do Mundo, em 1930. A Copa que mais levou pessoas aos estádios foi a de 1994, nos Estados Unidos, em que a média de público foi de 68 mil pessoas. Em contrapartida, a pior foi a de 1938, com média inferior a 21 mil. Um elemento indispensável de 4 em 4 anos são os álbuns de figurinhas da Copa. O primeiro deles foi Pô, tem feito que comprar o meu desse ano. Já compraram, rapaziada? Alguém, todo mundo vai colecionar aí no chat ou não? Tem que comprar o meu, mano. Não comprei ainda. Não encomendei. 1950 para a Copa aqui do Brasil, por uma fábrica de balas chamada A Americana. As figurinhas vinham como brindes das balas futebol, só que as balas eram muito ruins e grande parte das pessoas compravam os pacotes só pela figurinha e jogavam as balas fora. Algumas crianças de rua começaram a pegar as balas do chão, o que causou um problema de saúde pública. Na época, Caralho. existiam figurinhas que eram fabricadas em menor quantidade e, portanto, eram mais raras, mas isso foi proibido por lei nos anos 70. Então, sim, por incrível que pareça, hoje o Messi e o jogador aleatório da Coreia do Sul, que você tem 34 repetidas, tem a mesma chance de vir no seu pacote. Com grande Duvido. sucesso, o álbum foi feito por diferentes editoras até em 1970 a Panini passar a produzir o álbum, como tem feito até hoje. Embora aqui no Brasil os álbuns da Panini só tenham chego em 1990, hoje o Brasil é o país que mais coleciona. A cada edição da Copa do Mundo, a FIFA lança uma música ou um álbum oficial do torneio. A primeira delas surgiu em 62 para a Copa do Chile, mas o conceito de hino da competição só foi amplamente implementado a partir da Copa de 90. Dentre essas diversas músicas, a que mais se destaca é de longe a da Copa de 2010 na África. Porém, eu tenho a opinião impopular que não é a melhor. O Waving Flag de 2010 é mais foda. O Waving Flag dá mais a sensação de Copa do Mundo, tá ligado? Qual é desse ano, cara? Já tem? Ou ainda não tem? Pô, a música do Mundial de Clubes ano passado foi maneirinha, mano. Ia pegar se fosse de Copa, tá? Ia pegar. Feita pela cantora colombiana e torcedora do Júnior, Shakira, em colaboração com o grupo sul-africano Freshly Ground. Freshly Ground. O maior artilheiro da história das Copas é o alemão Miroslav Klose, Vai ser com ultrapassado 16 esse gols em 24 jogos, marcados entre as Copas de 2002 e 2014. Ele é seguido pelo brasileiro Ronaldo, que tem um gol a menos. Para completar o pódio, vem o também alemão Gerd Müller com 14 gols. Na quarta colocação aparecem empatados Fontaine e Messi, com 13 gols cada. Fica a curiosidade que Fontaine marcou todos esses gols apenas na Copa de 58. Cara, pior que o Messi vai passar ele antes do Mbappé. Obtendo o recorde de maior artilheiro em uma só edição. Abaixo estão empatados com 12 gols Pelé e Mbappé. É curioso pensar que de todos esses jogadores citados, o menos badalado é de longe Klose, que atuou em grande parte de sua carreira por times médios da Europa. Ih, gente, Bayern de Munique, gente.
Na primeira rodada do grupo 3 da Copa do Mundo de 1982, a Hungria enfiou 10-1 em El Salvador. Essa é a maior goleada da história das Copas. Esse ano também vamos pro recorde, né? Alguém vai porrar uma seleção dessa aí que foi pra Copa por engano e vai passar. Além disso, esse jogo foi histórico por ter sido o único gol marcado pela seleção salvadorenha em suas 2 participações Golaço. em Copas. A segunda maior goleada também foi protagonizada pela Hungria, alguns anos antes, quando enfiou 9 na Coreia do Sul. Mesmo resultado da partida entre Iugoslávia e Zaire, com quem divide a segunda colocação. A Taça Jules Rimet é o troféu confeccionado em 1929 para premiar a seleção vencedora da Copa do Mundo. Batizado com o nome de seu idealizador, a taça era composta pela alegoria da deusa grega da vitória, Nice, com asas segurando uma copa octogonal. O troféu tinha 3,8 kg de ouro puro e a sua posse definitiva ficaria com a primeira seleção a vencê-la 3 vezes. Em 1970, o Brasil conquistou esse direito ao vencer o tricampeonato no México. Desde então, a FIFA elaborou um novo troféu, que é o que está em disputa até hoje. A Jules Rimet, nesse meio tempo, passou por maus bocados e em mais de uma oportunidade foi roubada. Mas essas histórias serão contadas em outras entradas mais à frente no iceberg. Sempre que um time é campeão, o capitão da equipe ergue o troféu conquistado acima da cabeça em comemoração. Esse costume, que hoje parece instintivo do ser humano, não existia até a final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil derrotou a Suécia por 5-2 e colocou sua primeira estrela no peito. O capitão Bellini, ao receber o troféu, não sabia o que fazer com ele e, atendendo ao pedido dos fotógrafos baixinhos, que tentavam capturar o momento, ergueu a taça acima de sua cabeça, eternizando assim o gesto dos campeões, que vem sendo repetido em todas as competições de todas as modalidades. Outra tradição do futebol é que a camisa 10 fica com o craque do time. É o número mais cobiçado. Mas, novamente, isso não foi sempre assim. Tudo começou porque na Copa de 1958, a delegação brasileira esqueceu de enviar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa do torneio. Isso fez com que a entidade tivesse que decidir os números dos jogadores de forma aleatória. Dessa forma, o goleiro Gilmar teve que jogar com a 3. Garrincha, que atuava com a 7, ficou com a 11. E a camisa 10 acabou ficando com um jovem de 17 anos Impossível que Pelé, foi, né, sem querer. Naquele torneio começou a despontar foi sem querer como o maior esportista de todos os tempos. Existem diversas versões sobre os métodos que a FIFA utilizou para decidir os números. Zagallo disse que a numeração foi de acordo com as malas das viagens, mas Pelé já deu versões diferentes em entrevistas. Certa vez disse que o número foi definido em sorteio, mas em outra disse que foi por ordem de inscrição. Bom, fato é que o número 10 se tornou o mais importante do esporte desde então. Todo mundo sabia disso? Mano, eu juro pra vocês que eu não fazia a menor ideia. A camisa 10 foi uma escolha da própria FIFA e não da seleção brasileira. E não do próprio Pelé. Entregaram pro Pelé, toma. Mano, pelo número da mala, moleque. Que loucura, número de inscrição. Mário Jorge Lobo Zagallo foi um jogador e treinador brasileiro, que possui a façanha de ser o maior vencedor da história das Copas do Mundo. Como atleta, venceu a competição em 58 e 62. Pendurou as chuteiras em 65 e iniciou uma carreira como treinador. Já em 1970, venceu o torneio pela 3ª vez comandando a seleção brasileira. Ele ainda estaria presente na conquista do Tetra em 94, dessa vez como coordenador técnico. Ele voltaria a disputar uma final como treinador em 98, porém acabou derrotado pela seleção francesa. Dessa forma, Zagallo conquistou 4 vezes a Copa do Mundo, só ficando de fora do Penta em 2002. Ou seja, se ele fosse um país, seria, junto de Alemanha e Itália, o segundo maior campeão mundial. Ele é um dos 3 que conquistaram o torneio como jogador e treinador. Infelizmente, Zagallo veio a falecer em 2024, aos 92 anos. A pessoa que mais venceu Copas do Mundo como jogador exclusivamente foi Pelé, que participou das conquistas de 58, 62 e 70 com a seleção brasileira. O Brasil lidera muito, né, mano? A FIFA tem um regulamento bastante restrito quanto ao uso de estrelas nas camisas. A entidade apenas permite que as seleções campeãs mundiais utilizem estrelas de 5 pontas referentes a seus títulos de Copa do Mundo nos escudos. O Brasil, desde 2002, carrega 5 estrelas em seu peito, a Argentina 3 e assim vai.
Mas se você observar os uniformes da seleção uruguaia, vai perceber que em seu logo eles ostentam 4 estrelas. E se você prestou atenção no começo desse vídeo, você se lembra que eu disse que o Uruguai tem apenas 2 títulos mundiais. Então, as contas não batem. O que acontece é que ao lado das estrelas dos mundiais de 1930 e 50, estão as estrelas referentes aos títulos das Olimpíadas de 1924 em Paris e em 1928 em Amsterdã. Esses torneios já eram organizados pela FIFA e admitiam jogadores amadores e profissionais. E por isso, desde o início, a entidade máxima do futebol reconhece essas medalhas como campeonatos mundiais. Posteriormente, também foram consideradas equivalentes a uma Copa do Mundo. O pedido para uso das 4 estrelas veio em 1992 e foi aceito pela FIFA. Com isso, a seleção celeste passou a utilizá-las em todas as Copas que disputou desde então. Em 2021, houve um incidente em que um e-mail vazado enviado pela Puma à Federação Uruguaia revelava que um funcionário da FIFA tinha solicitado a remoção de 2 estrelas do escudo. Os uruguaios fizeram uma defesa de validade delas com documentos e historiadores, e a FIFA retratou qualquer menção a esse pedido. Isso leva muitas pessoas a considerarem o Uruguai como tetracampeão mundial, o que não é um erro. Mas FIFA e Conmebol, por vezes, separam as 2 Copas do Mundo dos 2 títulos olímpicos, reconhecendo que são 2 competições distintas. Esse tópico se refere à decisão da Copa do Mundo de 2022 no Catar, disputado entre Argentina e França. Esse jogo entraria para a história como uma das, se não a melhor partida da história das Copas na era moderna. A seleção argentina começou abrindo 2-0 e a França sequer tinha acertado um chute ao gol até os 70 minutos, quando Mbappé marcou 2 gols em 2 minutos e recolocou os franceses no jogo. Os 90 minutos terminaram empatados e a partida foi para a prorrogação, quando Messi recolocou a Argentina na frente. Faltando 2 minutos para o fim do jogo, Mbappé marcou seu 3º, e a França ainda teria a bola do jogo para se consagrar campeã, mas Dibu Martínez defendeu o chute de Kolo Muani e a partida foi para a decisão de pênaltis. Nos penais, a seleção argentina foi soberana e venceu por 4-2, conquistando sua 3ª estrela mundial. Maracanaço foi o termo com o qual ficou conhecido o jogo que decidiu a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. A fase final era formada por um quadrangular entre os 4 primeiros colocados da fase de grupos, no caso Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. O Brasil passou Grupo do Uruguai, ele e Bolívia. Seus 2 primeiros adversários, enfiou 7-1 na Suécia e 6-1 na seleção espanhola, enquanto o Uruguai empatou em 2-2 com a Espanha e conseguiu uma vitória suada por 3-2 em cima dos suecos. Com isso, na última rodada, Brasil e Uruguai se enfrentavam valendo o título mundial. Quase 200 mil pessoas lotaram o Maracanã, o maior público da história do futebol, com a expectativa do primeiro título mundial do Brasil, que precisava apenas de um empate. Os jornais locais já aclamavam o Brasil como campeão mundial, só esqueceram de avisar os uruguaios. Tudo parecia estar sob controle quando Friaça abriu o placar para a seleção brasileira no começo do segundo tempo. O revés parecia impossível, mas o Uruguai foi cirúrgico em suas raras estocadas e empataram aos 66 e aos 79 Gigia virou o jogo, enganando o goleiro Barbosa e tocando por baixo quando o arqueiro esperava um cruzamento. 2-1. O Uruguai conquistava assim a sua 2ª Copa do Mundo. Os 200 mil presentes no Maracanã estavam completamente calados, atônitos com o que acabaram de ver. Jules Rimet, ainda presidente da FIFA, tinha um discurso em português preparado para o título brasileiro. Mas como o impensável aconteceu, ele apenas entregou a taça ao capitão uruguaio, em silêncio e sem cerimônia. Esse jogo foi o maior trauma do futebol brasileiro até o fatídico 7-1. 64 anos depois, a Copa voltava a ser sediada em solo brasileiro. A seleção brasileira chegava às semifinais e tinha pela frente a Alemanha. Apesar do Brasil ter desfalques importantes, se esperava um jogo equilibrado. Afinal, o Brasil jogava em casa. O balde de água fria veio com pouco mais de 10 minutos quando Miller abriu o placar em um escanteio. Logo aos 22, Klose ampliou e tudo desmoronou. Foram 4 gols em um intervalo de 6 minutos. Antes dos 30 do primeiro tempo, os alemães já tinham feito 5-0 em um apagão sem precedentes na história do esporte. No segundo tempo, os europeus ainda abriram 7-0 até Oscar descontar no último minuto. 7-1 para a Alemanha.
o placar mais inacreditável da história do futebol, em cima da tão prestigiada seleção brasileira. Esse jogo foi, obviamente, a maior goleada sofrida pelo Brasil na história. Maior goleada de uma semifinal de Copa, foi a partida que fez os alemães ultrapassarem o Brasil no ranking histórico do torneio, e o gol de Klose o tornou o maior artilheiro da história das Copas, ultrapassando o brasileiro Ronaldo. Foi uma catástrofe completa, da qual nunca iremos nos recuperar. A Alemanha se consagraria tetracampeã ao bater a Argentina na final, enquanto o Brasil levou outro sacode na disputa de terceiro para a Holanda. Cara, ainda teve isso, né, mano? A disputa de terceiro foi um sacode da Holanda, todo mundo vaiado. Fica isso. Completando assim o maior vexame da história da amarelinha. Mas foi uma boa Copa do No Mundo, dia tá? 17 A de 2014, uma das melhores, mais legais que eu assisti, eu vi. de julho de 1994, Brasil e Itália decidiam a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O placar não saiu do 0-0 nem nos 90 minutos e nem na prorrogação. Assim, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo seria decidida em uma disputa de pênaltis. No comando da transmissão brasileira estava o já consagrado Galvão Bueno, que narrava Copas desde 1974, ou seja, em 20 anos nunca tinha narrado o Brasil ser campeão. Galvão, Pelé e Arnaldo César Coelho. A seleção passava por seu maior jejum até então. Eram 24 anos sem adicionar uma estrela mundial na camisa. Mas naquele calor de Passadina, tudo estava prestes a mudar. Baresi abriu a disputa isolando, mas Márcio Santos parou em Pagliuca. Albertini marcou para a Itália, Romário igualou. Nossa, Evani bateu na trave e fez o entrou, dele, moleque. Branco empatou novamente. Tafarel defendeu a cobrança de Massaro, Dunga colocou o Brasil na frente. Então tudo estava nos pés do craque italiano Roberto Baggio, que de maneira espetacular isola a bola, acabando com o jejum de 24 anos da seleção brasileira. O que faz Galvão soltar o grito enlouquecidamente de "é tetra", criando assim um dos melhores momentos da televisão brasileira, que eu adoraria mostrar para vocês, mas o trecho tá acusando direitos autorais, então vai ter que ficar só na imaginação mesmo. Assim como esse, né? Tafarel foi o goleiro da seleção brasileira nas Copas de 1990, 94 e 98. Durante a campanha do Tetra em 94, Galvão Bueno já tinha eternizado o bordão "sai que é sua, Tafarel" para as defesas do arqueiro, mas foi na Copa seguinte, em 98, durante a disputa de pênaltis entre Brasil e Holanda nas semis, que a frase ficou eternizada de vez na memória de todo brasileiro. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Tafarel! Sai, 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 sai que é sua, Tafarel! Brasil! Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa. Tafarel, moleque. Pelé, ao longo de sua carreira, marcou mais de 1.200 gols de todas as formas e jeitos possíveis. Por isso se destaca o gol que Pelé não fez. Na estreia da Copa de 70 contra a Tchecoslováquia, o Brasil venceu de forma avassaladora por 4-1. Em determinado momento do jogo, o Brasil rouba a bola no meio do campo e Pelé, do círculo central, vê o goleiro tcheco adiantado e tenta encobrir. A bola passou a centímetros do travessão e por pouco não entrou. Mas o lance entrou para a história e sempre que algum jogador consegue marcar um gol do meio de campo, a frase "ele fez o gol que Pelé não fez" moleque, olha que pecado. é entoada. O Brasil derrotou o Uruguai por 3-1 nas semifinais da Copa de 70 e seguiu rumo ao tricampeonato. Mas o lance mais lembrado da partida não foi de nenhum gol. Pelé recebeu a bola de tostão e de forma magistral tirou o goleiro Mazurkiewicz sem encostar na bola com um drible de corpo. Desequilibrado, ele ainda tenta jogar a bola no contrapé do zagueiro, mas ela sai raspando a trave para fora. O lance ficou tão folclórico que existem pessoas que acreditam que foi gol, sendo portanto um caso de efeito Mandela no futebol. Um fator que talvez tenha contribuído para essa memória é que existe um comercial da Volkswagen em que o lance é recriado com a bola entrando. Caralho. Pior que não dá nem pra desconfiar, né, velho? Que jogada de gênio de Pelé! Você acompanha aí no replay. A bola foi para um lado, Pelé pro outro. Que golaço do Brasil! O gol que você sempre sonhou está na sua concessionária Por 23 mil reais. Toma, gol bolinha. Volkswagen. Gol, o carro mais querido do Brasil. Hoje tá 90. Pelas quartas Deixa eu ver. Gol
2026, 0 km. Preço. Ai. Deve estar 90 sim. Tranquilo, galera. O Volkswagen Gol, embora tenha encerrado sua produção oficial em 2022, ainda é citado em 2026 com unidades especiais 0 km, estoque remanescente anunciadas, com preços variando entre R$ 99.800 a R$ 139.990 reais. De final da Copa do Mundo de 1986 se enfrentavam Argentina e 140 mil num gol. Inglaterra. Os dois países viviam um momento de rivalidade enorme no começo dos anos 80 por conta da Guerra das Malvinas. E essa partida era tratada como outra guerra, a chance dos argentinos darem o troco nos ingleses. Com o clima tenso, o placar teimava em ficar 0-0 até os 6 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro da Inglaterra tentou afastar, mas acabou jogando a bola para dentro da própria área. E Maradona dividiu com o goleiro inglês, que mesmo 20 centímetros mais alto, viu a bola morrer no fundo do gol. E todo mundo pediu, moleque. Maradona tocou Ainda tava com a impedido o mão Maradona, e tá? viu a bola morrer no fundo. Ah, se bem que não, que foi o passe do cara da zaga mesmo. Foi mal, falei merda. Desculpa, gente, perdão, tá? Perdão, você tá do assistindo. gol. Isso porque Maradona tocou com a mão, mas o árbitro não viu, e mesmo com o protesto dos ingleses, validou o lance. A Argentina terminaria classificada com o placar de 2-1, e ao ser questionado sobre a jogada, Diego respondeu que marcou um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus, dando origem ao termo com que o lance ficaria conhecido. Ao final do torneio, a Argentina se sagraria bicampeã mundial. Bandido, cara, olha. Na mesma partida entre a Argentina e a Inglaterra, 4 minutos depois de abrir o placar com a mão, Maradona recebeu a bola na defesa, passou por 3 jogadores de linha ingleses e ainda driblou o Igual um goleiro escândalo, para moleque, olha ampliar isso. a vantagem argentina, 2-0. Tudo isso em 10 segundos. Esse gol seria eleito pela FIFA em 2002, após votação online, como o gol do século, o mais bonito da história das Copas. Uruguai e Itália lutavam por suas vidas na fase de 2014. grupos da Copa de 2014. O jogo valia a classificação para a vaga restante nas oitavas, após a Costa Rica surpreender 3 campeãs mundiais no grupo da morte. O jogo estava 0-0, resultado que favorecia a Itália, até que Suárez e Chiellini caem na área. Na hora, aparentemente, apenas uma disputa de espaço normal. Até que o replay mostrou que Luis Suárez mordeu o ombro do zagueiro italiano. O juiz não viu e o atacante seguiu em campo e viu sua seleção marcar o gol da classificação 5 minutos depois. Apesar de passar ileso durante a partida, a mordida foi o assunto mais comentado do jogo, e a FIFA puniu o atleta com a maior suspensão da história das Copas. 9 jogos fora, além de 4 meses sem poder exercer qualquer atividade no futebol. Ou seja, ele não poderia nem treinar pelo clube que tinha acabado de o contratar. A punição foi dura muito pelo fator dele ser reincidente. Não foi a primeira e nem a segunda vez que Suárez mordeu um adversário. O primeiro caso aconteceu em um jogo entre Ajax e PSV pelo campeonato holandês de 2010. O segundo incidente foi no clássico entre Liverpool e Chelsea, cerca de um ano antes da Copa. Nas 3 ocasiões, Suárez não foi expulso. Sua punição só veio depois do fim da partida. Olha, moleque, a marca no ombro do maluco, velho. Na grande final da Copa do Mundo Essa é uma de pena, 2006, Itália e França empatavam em 1-1. O jogo muito equilibrado já estava na prorrogação e qualquer erro àquela altura poderia significar a perda do título mais cobiçado do esporte. Foi quando em uma discussão fora da jogada, o grande astro da seleção francesa Zidane se virou e deu uma cabeçada no zagueiro italiano Materazzi do nada. O juiz não viu, mas após consulta com o quarto árbitro, optou por expulsar o francês, que viu do vestiário sua seleção perder o título na disputa de pênaltis. Essa foi a última partida da carreira do meio-campista. Durante muito tempo não se soube exatamente o que Materazzi tinha feito para tirar Zidane do sério daquela forma, algo que nunca tinha acontecido em sua vitoriosa carreira. Segundo Materazzi, o francês teria oferecido a sua camisa e ele respondeu dizendo que preferia a irmã dele. Zidane quase nunca fala sobre o incidente. O Brasil lutava pelo pentacampeonato em 2002, porém muitas dúvidas ainda pairavam sobre aquela equipe. Zidane perdeu a cabeça, né? Tinha que sustentar. A principal estrela do time, Ronaldo, teve sua convocação extremamente questionada, pois passou a temporada inteira lesionado e sem jogar pelo seu clube. Antes das semifinais, ele sofreu uma nova lesão na perna, que poderia enterrar de vez as chances brasileiras, mas o atacante pretendia jogar mesmo não estando 100%. Para desviar o foco da imprensa, que só falava de seu problema físico,
Ronaldo decidiu fazer o corte de cabelo mais bizarro que ele conseguiu. Ele apareceu para a partida contra a Turquia com o chamado corte cascão, com a cabeça inteira raspada, só deixando o cabelo em um formato de meia-lua na parte da testa. E a cortina de fumaça funcionou. Os jornais tiraram o foco de sua lesão e só falavam no seu estilo peculiar. Ronaldo marcou um gol contra a Turquia nas semis e mais 2 na final contra a Alemanha, dando ao Brasil o pentacampeonato mundial como artilheiro da O competição. Ronaldão era muito Tais feitos foda. fizeram com que muitas pessoas ao redor do mundo, principalmente no Brasil, replicassem o corte, pro desespero de suas mães. O Ronaldão era diferente demais, cara. O gol mais rápido da história das Copas foi marcado por Hakan Şükür aos 11 segundos da partida, valendo o terceiro lugar da Copa de 2002 entre Turquia e Coreia do Sul. Os turcos venceram por 3-2 e conseguiram sua melhor campanha na história dos mundiais. Pô, a Coreia do Sul podia ter Uruguai embarcado uma e medalha de Gana bronze lutavam também, né? por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2010. O Uruguai não se classificava para as semifinais desde 1970 e jamais uma seleção africana havia passado da fase de quartas de final de uma Copa. Gana abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, mas o Uruguai igualou na segunda etapa. O tempo regulamentar se encerrou e o jogo foi para a prorrogação. Tudo já se encaminhava para os pênaltis, mas no último minuto, após bate-rebate na área, Luis Soares impediu o gol de Gana. Sempre o Soares envolvido nas merdas, mano. Mas isso aí foi crucial, né? Já teve um louco Abreu na disputa de pênalti fazendo uma loucura, né? Espalmando a bola em cima da linha, como se fosse um goleiro. O jogador foi expulso pelo árbitro e o pênalti foi marcado para Gana. Bastava apenas converter o pênalti e Gana estaria nas semifinais. Porém, Asamoah acertou o travessão e Olha desperdiçou que a fez o chance, Asamoah, pro moleque. desespero de seus companheiros e pro alívio de Soares à beira do campo. Na disputa de pênaltis, o Uruguai até perdeu uma, Jesus. mas Muslera defendeu 2 cobranças e Louco Abreu de cavadinha sacramentou a classificação do Uruguai e o fim do sonho da primeira semifinal Olha o africana. louco Abreu, viado. Após Olha o esse louco Abreu. acontecimento, Luis Soares se tornou o inimigo número 1 do povo de Gana, sendo chamado até de diabo, embora ele sempre tenha dito que não se arrepende e não vai pedir desculpa, Tá doido, mano? pois não foi Se ele que arrepender de quê? perdeu o pênalti. Dentre as várias bolas utilizadas em Copas do Mundo, a que mais ganhou protagonismo foi a da Copa de 2010, a Jabulani. Ela foi extremamente criticada por diversos atletas das mais diversas nacionalidades, sendo comparada a uma bola barata de supermercado ou uma bola de vôlei por ser extremamente imprevisível, mais rápida e fazer curvas quase inexplicáveis, dificultando Olha isso, muito moleque. o controle dos jogadores e principalmente dos goleiros. Isso tudo era porque ela Cristiano era botou a bola no redonda escanteio. demais. Sim, é meio louco pensar que o que tornava a bola ruim é ela ser redonda. Mas o fato dela ser uma esfera quase perfeita fazia com que ela não seguisse uma linha reta e entrasse em crise de movimento mais rápido, alterando sua velocidade e trajetória inesperadamente. Ela foi acusada de ser culpada pelo número de gols extremamente baixo nas primeiras rodadas, ao mesmo tempo que gerou enorme dor de cabeça aos goleiros, sendo disparada a Copa com mais frangos e falhas. O melhor do mundo da Jabulani era o Forlan, moleque. Que fazia gol de tudo quanto é lado, filho. Abriu um espacinho pra ele, era porrada no gol. Gol. Forlan macetou a bola. A primeira falta bem batida só foi acontecer no jogo 43. Mesmo mais de 15 anos depois, essa bola segue sendo a mais falada da história recente das Copas. Se você for assistir qualquer jogo da Copa de 2010 na África do Sul com o volume ligado, você vai ouvir esse barulho de plano de fundo. Esse som nada mais é E do que foi um milhares charme de também. vuvuzelas, um instrumento Um de charme. sopro muito característico da cultura sul-africana. Aqui no Brasil é também conhecida pelo nome de corneta. Seu barulho gerou muita controvérsia e em mais de uma oportunidade a FIFA tentou banir o instrumento, temendo que ele fosse usado como arma ou como publicidade não autorizada. Mas a Federação Sul-Africana bateu o pé e defendeu o objeto como parte essencial da cultura futebolística do país, fazendo a FIFA permitir a vuvuzela durante a Copa. Isso não impediu de diversos atletas e treinadores europeus reclamarem do barulho ininterrupto e extremamente alto, dizendo que prejudicava a comunicação dentro do campo
e que dava um efeito quase hipnótico de irritação. A UEFA proibiu o uso das vuvuzelas em todas as competições europeias e em vários campeonatos nacionais do velho continente. Outros argumentos em prol da proibição são a possibilidade do instrumento gerar danos auditivos, a proliferação de germes e seu barulho ser desconfortável para animais. Mas era chato mesmo, mas assim, valeu, né? Outro Fez acontecimento marcante da edição de 2010 do Mundial foram as previsões do polvo Pou. Ele foi um Inacreditável. polvo pescado na Itália, mas residia em um aquário na Alemanha, que ganhou relevância na Eurocopa de 2008 ao prever os resultados da seleção alemã, acertando 4 dos 6 palpites. Ou seja, um merda. Caralho, acertou 4 de 6, cara. Tem pra gabaritar. Ficou famoso por nada. A previsão era feita quando, antes dos jogos, Pou era colocado perante 2 caixas de mexilhões, cada uma com uma bandeira de uma seleção, e a caixa escolhida para ele se alimentar era interpretada como a previsão do vencedor do confronto. Na Copa de 2010, o polvo melhorou ainda mais seu retrospecto. Afinal, acertou todos os 8 resultados. Aí é pica, aí tem que respeitar o povo Pou. Perdão, povo Pou. Aí esquece. Metesse um cascalho em você... Porra! Inclusive cravando a eliminação da seleção alemã para a Espanha e o título espanhol sobre a Holanda. Existia uma teoria de que Pou tinha uma preferência pelas cores da bandeira alemã, afinal ele escolheu o país em todas as 6 ocasiões em 2008, mas isso não faz sentido uma vez que a espécie de Pou não enxerga cores, e na Copa ele acabou apostando contra as cores alemãs 2 vezes, uma delas contra a possante Sérvia. E ele acertou as 2. Pou veio a falecer poucos meses depois da Copa, em outubro de 2010, de causas naturais, sem nunca errar um resultado de Copa do Mundo. Um dos grandes. Esse é foda. Durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2010, surgia no Twitter uma indignação com os comentários do falante narrador brasileiro Galvão Bueno, que segundo os internautas... Moleque, 2010, tá? Os primórdios do Twitter. Isso aí... Atlética e SPM, olha aí, cara. Puta que pariu. Não parava de falar por um segundo. O assunto foi tão comentado que chegou aos Trending Topics da plataforma, a lista dos assuntos mais falados do site, fazendo com que alguns gringos vissem e não entendessem o que significava aquilo. Nesse momento vem à tona o lendário personagem da internet brasileira, Cid, do blog Não Salvo. Ele compartilha um vídeo institucional em inglês, dizendo que Galvão era uma espécie de ave ameaçada de extinção, e a cada tweet com a frase "Cala a boca, Galvão" geraria 10 centavos de doação para a conservação da espécie. Help us save the Galvan birds. Cala Boca Galvão is a campaign on Twitter which focuses on spreading the word about Galvan, a very rare kind of bird. Native to Brazil. O Cid é gênio, mano. More than Cid é gênio. 300,000 Galvan birds are killed during carnival parades. Their colourful feathers are sold on black markets. Every tweet with Cala Boca Galvão generates a donation of 10 cents to the Galvan Birds Foundation. Esse vídeo gerou confusão entre os não falantes de português que aderiram à hashtag achando que estavam ajudando o pássaro, o que deu ainda mais força para a campanha permanecer nos Trending Topics do Twitter por mais 14 dias. Um recorde absoluto na plataforma. O termo "Cala a boca, Galvão" ficou tão grande que era impossível ignorar, e foi citado no New York Times, no El País, além, é claro, da retratação do próprio Galvão a respeito, que levou no bom humor. Eu tenho um amigo que deve estar morrendo de rir. Morrendo de rir. Onde ele estiver nesse momento, eu tenho certeza que ele está num lugar muito bom, que é o Ayrton Senna. Ele deve estar morrendo de rir. E o Ayrton tinha as orelhas meio grandes assim, ó. Então eu chamava ele de Dumbo. E ele me botou o apelido de papagaio. Então no meio da Fórmula 1 as pessoas ainda me chamam de papagaio. E não é que essa campanha é para salvar o papagaio, que é o papagaio Galvão. Eu tô com o papagaio Galvão, não abro. Tô fechado na campanha, vamos em frente. É tudo brincadeira. Tinha um joguinho do Cala a Boca, que o meu filho Luca, que tem 9 anos, quando tinha 5, um dia disse assim: pai, calei sua boca 5 vezes. E eu morri de rir. Achei muito engraçado. Morri de rir. Faz parte, é muito legal. Moleque, quem lembra da lendária discussão de Galvão Bueno e Renato Maurício Prado, moleque? Acho que era num troca de passes da Euro, uma porra dessa, moleque. Essa discussão é fantástica. A seleção suíça entrou para a história ao ser a primeira e única equipe a não sofrer gols em uma edição de Copa do Mundo. O feito se torna ainda mais impressionante ao constatar que eles conseguiram a façanha de serem eliminados sem perder e sem sofrer nenhum gol.
Na fase de grupos, passaram na liderança do grupo G, após empatar com a França em 0-0 e bater Togo e Coreia do Sul por 2-0. Nas oitavas de final, ficou no 0-0 com a Ucrânia durante os 120 minutos de bola rolando e a partida foi para os pênaltis. Nas penalidades, o sonho suíço sucumbiu. Eles desperdiçaram as suas 3 cobranças, enquanto a equipe ucraniana não marcou apenas um, avançando para as quartas de final com a vitória por 3-0 nos penais. A seleção brasileira de 1982 é considerada por muitos a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Ficou conhecida pelo estilo de jogo bonito e ofensivo, e despontava como principal favorita para a Copa de 1982. Na fase de grupos, venceram os 3 jogos com relativa tranquilidade, avançando até as quartas de final, onde precisava liderar um triangular com Argentina e Itália. Como a Itália venceu a Argentina por 2-1 e o Brasil venceu a Argentina por 3-1, o Brasil ia para o jogo decisivo contra os italianos precisando apenas do empate. E não parecia difícil, afinal a Itália tinha vencido apenas um jogo naquela Copa e passava por uma grande crise. Só uma tragédia para tirar o Brasil da competição. Porém, quando a bola rolou, a história foi outra. A seleção italiana explorou as deficiências defensivas daquele time e Paolo Rossi, que estava há 2 anos sem jogar por envolvimento em um esquema de manipulação de resultados, marcou os 3 gols da vitória italiana por 3-2, que de forma surpreendente eliminou a seleção brasileira daquela Copa, em um dos eventos mais traumáticos para o futebol mundial. Muitos dizem que aquele resultado no estádio do Sarriá foi a morte do futebol bonito, e que a partir dali, o jogo defensivo e truncado começou a ser um modo que imperava nos anos seguintes no mundo da bola. Em 1966, Inglaterra e Alemanha decidiam a final da Copa do Mundo em Wembley. Ao final dos 90 minutos, a partida estava empatada em 2-2 e a decisão foi para a prorrogação. Aos 11 minutos do tempo extra, o inglês Geoff Hurst acertou um potente chute. A bola bateu no travessão e quicou em cima da linha do gol antes da zaga alemã afastar. O árbitro ficou indeciso se a bola tinha entrado ou não, mas após consultar o bandeirinha, ele optou por confirmar o gol e dar vantagem aos donos da casa. Esse gol fantasma obrigou a Alemanha a se expor e no último minuto sofreu o golpe de misericórdia. Cara, eles roubaram a Alemanha, assim, moleque. A seleção inglesa com seu primeiro e único campeonato mundial. Diversas simulações foram realizadas ao longo do tempo, usando todos os tipos de tecnologias de tira-teima, e se tornou um consenso de que a bola não cruzou inteiramente a linha, e portanto não foi gol. A única análise que se posicionou diferente disso foi feita pelo canal de TV inglês Sky Sports em 2016. Esse se tornou o mais famoso e polêmico gol fantasma da história do futebol, e o termo Wembley Tor vem do alemão, que significa o gol de Wembley. 44 anos depois do gol fantasma de Wembley, Inglaterra e Alemanha se reencontravam em um jogo de Copa do Mundo. Dessa vez pelas oitavas de final na África do Sul. Os alemães levavam a melhor e venciam por 2-1, mas a Inglaterra partiu para cima em busca do empate. Até que aos 38 minutos do primeiro tempo, Lampard acertou um chute que bateu no travessão, quicou dentro do gol antes de bater novamente no travessão e o goleiro Neuer agarrar. Dentro do gol, moleque. O juiz Mas esse foi muito dentro, mano. Muito. uruguaio Jorge Inacreditável. e seu assistente não assinalaram o gol Jorge Larionda aí, ó. para indignação dos ingleses. Pô, é gol demais, tá maluco? Como é que pode, cara? E não é que a bola entrou pouco, ela entrou muito, mais de 30 centímetros para dentro do gol. Com seu empate negado, os ingleses perderam o ímpeto e viram a Alemanha ampliar para 4-1 e ir para as quartas de final com o doce sabor da vingança, em um lance ainda mais absurdo do que em 66. A camisa amarela da seleção brasileira é um dos uniformes mais reconhecidos e vencedores da história do futebol mundial, o símbolo nacional mais popular do país. Só que ela não foi sempre amarela. No início, o uniforme da seleção brasileira era inteiramente branco com detalhes azuis. E também Essa bonito, foi a combinação que a seleção brasileira utilizou nas primeiras 4 Copas do Mundo. Porém, após o trauma do Maracanaço, a coisa acabou sobrando até pro uniforme. O conjunto branco ficou com a pecha de azarado e foi aposentado. Nunca mais essas cores foram utilizadas em um jogo de Copa do Mundo.
Em 1952, um concurso foi idealizado para escolher o novo uniforme do Brasil no jornal Correio da Manhã. E dentre as mais de 200 propostas, o vencedor foi Aldir Garcia, de apenas 18 anos na época. E assim, nasceu o principal uniforme da história Foi bem o nosso Aldir. do futebol. A camisa branca do Brasil só voltaria a ser utilizada em um amistoso em 2004 e posteriormente na Copa América de 2019, em comemoração ao centenário do primeiro título da seleção. Sérvia e Montenegro foi um país bem curioso que existiu de 2003 a 2006 como sucessor da Iugoslávia. Ele surpreendeu nas eliminatórias europeias e conseguiu a vaga para a Copa de 2006, jogando a Espanha para a repescagem e eliminando a Bélgica. Na Copa do Mundo, eles foram sorteados no difícil Grupo C, ao lado de Argentina, Holanda e Costa do Marfim. Porém, 6 dias antes da estreia na competição, houve um referendo de independência de Montenegro, separando, portanto, os países e encerrando a união estatal. Ou seja, quando a seleção de Sérvia e Montenegro entrou em campo no dia 11 de junho contra a Holanda, o país não existia mais. Muito em função disso, o não-país fez a pior campanha da competição. Perderam na estreia por 1-0 para a Holanda, levaram uma goleada por 6-0 da Argentina, em que Messi marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo, e na rodada final levaram a virada após saírem ganhando. Mas um grupo 2-0 dificílimo também, né? Dá pra Esses entender. 3 jogos foram as últimas vezes em que o hino da Iugoslávia foi oficialmente executado, fortemente vaiado pela torcida e com os próprios jogadores decidindo não cantar. Uma vaia, Apesar moleque, da olha só. seleção ser Sérvia e Montenegro, dentre os 23 jogadores que foram para a Copa, apenas 2 eram montenegrinos. O único titular era o goleiro. O resto do elenco era formado por sérvios. Durante o período de preparação do Brasil para receber a Copa do Mundo de 2014, surgiram diversos protestos e campanhas contrárias à realização do evento no país. Diversos movimentos sociais organizaram passeatas e manifestações nas capitais onde seriam realizados os jogos, criticando os altos gastos governamentais com a Copa em detrimento dos baixos investimentos em serviços públicos que estavam cada vez mais sucateados. Os protestos ainda reivindicavam por políticas de moradia, o fim da militarização urbana e violência policial. Nessa época, emergiam no Brasil os chamados Black Blocs, uma tática anticapitalista. Moleque, os Black Blocs, cara, papo reto, mano. Teve isso mesmo. Cara, a gente tá ficando velho. Porra, a célebre frase do Ronaldo, né? Inacreditável. Não se fazem copas com hospitais. Toma. É o Ronaldo que fala, né? É o Ronaldo que fala. Caracterizada por suas roupas e máscaras pretas, que realizavam ataques a corporações multinacionais e ao governo. Os manifestantes tinham grande apoio popular e, a menos de 2 meses da Copa, pesquisas indicavam que menos da metade dos brasileiros concordavam com a realização do torneio no país, e 55% dos entrevistados acreditavam que o evento traria mais mal do que bem aos brasileiros. Apesar de tudo isso, o torneio aconteceu normalmente e, com o passar do tempo, a opinião pública se reverteu de forma favorável a ele. Pô, queria muito uma Copa de novo do Brasil, Durante mano. as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, França e Irlanda ficaram em segundo lugar de seus grupos. Por isso, elas foram para a repescagem e, se quisessem as passagens para a África do Sul, teriam que vencer a outra. O jogo de ida foi vencido pelos franceses por 1-0, mas na volta os irlandeses deram o troco e venceram pelo mesmo placar. Com o agregado empatado, o jogo foi para a prorrogação e, em uma cobrança de falta da intermediária, Henry dominou a bola dando 2 toques com a mão e cruzou para Gallas marcar de cabeça o gol de empate. O árbitro não viu o toque intencional. Olha só, e mesmo com os moleque. eloquentes protestos dos irlandeses, Que manteve loucura. o gol, que dava à França a vaga na Copa do Mundo e eliminava a Irlanda. Após o incidente, a Federação Irlandesa e o governo do país pediram à FIFA que o jogo fosse anulado e rejogado, ou então que a Irlanda fosse autorizada a entrar na Copa do Mundo, abrindo uma 33ª vaga. Mas a FIFA rejeitou os pedidos. Henry cogitou até se aposentar da seleção por conta das reações ao jogo. Admitiu que dominou a bola com a mão e chegou a dizer ser favorável ao jogo ser anulado. O árbitro também cogitou a aposentadoria. Os donos da rede Pizza Hut prometeram pizzas grátis para cada gol sofrido pela seleção francesa na Copa. E talvez essa ideia tenha trazido um razoável prejuízo aos estabelecimentos.
Porra, a França se fudeu de verde e amarelo, Após a né? classificação no mínimo conturbada para a Copa, a França foi sorteada no grupo A, ao lado dos anfitriões, do México e do Uruguai. Depois de empatar com o Uruguai na estreia, os franceses enfrentavam o México. No intervalo desse jogo, ainda em 0 a 0, a Anelka teve uma discussão bem acalorada com o treinador Raymond Domenech, com ofensas e xingamentos bem graves no momento em que o treinador o sacou do jogo. No segundo tempo, o México fez 2 a 0 e derrotou os franceses, mas o pior ainda estava por vir. Todos os jornais franceses no dia seguinte repercutiam a discussão entre a Anelka e o treinador, que alguém do vestiário vazou. A Anelka se recusou a pedir desculpas, e por isso foi mandado de volta para a França. Caralho, Expulso da verdade, delegação. moleque. Essa decisão desagradou muito os outros atletas, que organizaram uma greve e se recusaram a treinar no dia seguinte. Eles chegaram de ônibus no CT, atenderam os fãs e voltaram para o ônibus. Essa atitude provocou desgaste com diversos ex-jogadores e até com políticos no país, em um ponto que até o próprio presidente estava tentando lidar com a situação. Com a seleção no olho do furacão, eles ainda tinham que enfrentar os donos da casa e não dependiam mais de si para classificar. E obviamente, o resultado não poderia ser outro. Foram derrotados novamente por 2 a 1 e todos voltaram para casa bem mais cedo do que o planejado. Alguns dos jogadores mais influentes daquele elenco foram punidos pelo comitê de disciplina da federação. Além de Anelka, que pegou um gancho de 18 jogos fora da seleção nacional, teve o capitão Evra fora por 5 jogos, Ribéry por 3 e Toulalan por 1. Durante as Copas de 1998 e 2002, a FIFA adotou a regra do gol de ouro, ou seja, após uma partida eliminatória terminar empatada, seriam adicionados 2 tempos de 15 minutos. O gol de ouro que é mais legal que prorrogação, né? Tipo assim, a prorrogação ser com gol de ouro é do caralho, verdade seja dita. Conhecidos como prorrogação. A diferença é que se alguma equipe marcasse o gol durante esse período, o jogo seria encerrado imediatamente e a vitória iria para o time que marcou. 4 jogos foram decididos por essa regra. A França eliminou o Paraguai em 98, em 2002, Senegal eliminou a Suécia, a Coreia do Sul eliminou a Itália e a Turquia eliminou Senegal. Essa regra foi feita pensando em incentivar as equipes a serem ofensivas e aumentar a emoção. Só que o efeito acabou sendo exatamente o contrário na prática. Isso que é foda. As seleções acabavam jogando a prorrogação com uma postura muito defensiva, temendo sofrer o gol decisivo. Por isso, essa regra só durou por 2 edições. Isso é verdade. A expressão elefantes brancos se refere a projetos públicos ou construções caríssimas, mas que acabam sendo subutilizadas e possuem um custo de manutenção altíssimo, o que as torna inúteis. No caso da Copa do Mundo, estamos falando de estádios e arenas carérrimas que após o período da competição acabam não sendo mais utilizadas. No Catar deve e ter um ficam monte. apodrecendo e apenas gerando dívidas e mais custos a troco de nada. A Copa que mais gerou elefantes brancos para o seu país possivelmente foi a da África do Sul, em que apenas um ou outro estádio recebe partidas de futebol com frequência e os outros vivem de jogos de rugby, feiras, casamentos, qualquer coisa que amenize o grande prejuízo que é manter as estruturas. Não precisamos ir muito longe para ver exemplos desse tipo. A Copa aqui no Brasil deixou de herança alguns elefantes brancos. Por exemplo, a Arena Pantanal acabou ganhando utilidade com o Cuiabá nas divisões de cima do futebol brasileiro, da mesma forma que a Arena da Amazônia com o Manaus e mais recentemente com o Amazonas. Mas fora elas, Mesmo basta ver assim, o desespero que é para mandar jogos lá no Mané Garrincha, em Brasília. Tem também a Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. E principalmente a Arena Pernambuco, que é a mais inexplicável. Olha, papo reto, você tem Santa Cruz, você tem Náutico, você tem Sport, né? Pernambuco não é utilizada, bicho. Localizada longe do centro, no meio do mais absoluto nada, e com os 3 grandes clubes do estado já tendo seus estádios muito bem estabelecidos. A FIFA tem explorado medidas para evitar esse tipo de obra. Por exemplo, na Copa do Catar fizeram um estádio que foi completamente desmontado após o final da competição. Cara, legalzinho, Filó 4, foi mano. o primeiro jogador brasileiro a ser campeão da Copa do Mundo. Após uma boa passagem pela Lazio, ele chamou a atenção da seleção italiana, que estava recrutando descendentes ao redor do mundo para reforçar sua seleção. E sendo considerado um cidadão italiano por ser filho de mãe italiana,
Filó esteve no grupo campeão mundial com a Itália em 1934. Olha aí. Ele entrou em campo apenas no primeiro jogo, a goleada por 7-1 sobre os Estados Unidos. Filó. Itália e Alemanha se enfrentavam por uma vaga na final da Copa do Mundo de 1970. Essa partida entraria para a história como o jogo do século. Os italianos começaram pressionando e conseguiram abrir o marcador logo aos 8 minutos. O placar continuou assim por boa parte do jogo. A Alemanha partiu para cima, mas não conseguia ser efetiva. Teve uma bola na trave e 2 salvas em cima da linha pela defesa italiana. Uma delas nessa entregada absurda do goleiro italiano. Quando o jogo já se encaminhava para o fim, no apagar das luzes, a Alemanha consegue o gol de empate no último lance e leva o jogo para a prorrogação. E foi aí que essa partida ganhou contornos históricos. Ainda no segundo tempo, o alemão Franz Beckenbauer tinha sofrido uma falta na entrada da área, só que ele continuava sentindo muita dor. Foi quando o médico chegou à conclusão que o atleta tinha deslocado o ombro, só que sua seleção já tinha feito as 2 substituições permitidas. Foi então que, para não deixar seus companheiros com 1 a menos, ele optou por jogar a prorrogação com o braço imobilizado. Logo nos primeiros minutos do tempo extra, a zaga italiana se embanana toda e a bola entra de mansinho para deixar a Alemanha em vantagem pela primeira vez no jogo. Mas não por muito tempo, porque 4 minutos depois foi a vez da defesa alemã retribuir o favor e entregar o gol de empate. Ainda antes do fim da primeira parte da prorrogação, em um contra-ataque, os italianos retomaram a liderança. Não perca a conta, está 3-2. Pô, que golaço, no segundo tempo, moleque. Gerd Müller empatou novamente o jogo para a Alemanha, de cabeça após cobrança de escanteio. Só que enquanto a transmissão ao vivo passava o replay, os italianos deram a saída de bola e rapidamente marcaram o 4º gol, aquele que seria o gol da vitória e da classificação. Foram 7 gols, sendo 5 deles nos 30 minutos da prorrogação, o que rendeu a placa no Estádio Azteca como o jogo do século. E a Itália meio que fez tudo isso para acabar tomando 4 do Brasil naquela final. Você provavelmente já se deparou com algum vídeo da seleção brasileira de 2006 no Twitter ou no Instagram com a legenda de Aura ou qualquer coisa do tipo. E de fato, poucas seleções na história tinham jogadores tão habilidosos quanto o Brasil de 2006. Em particular, se destacava o ataque formado pelo chamado Quadrado Mágico, composto por Ronaldinho Gaúcho. Agora o Lucas Schultz só bate pênalti assim, mano. Faz a linguinha do Ronaldinho, mano. Mas tá dando certo, fez 4 gols, tá tudo bem. Kaká, Adriano e Ronaldo. As expectativas não podiam ser maiores quando na Copa das Confederações o Brasil foi campeão amassando a Argentina por 4-1 na final e sem Ronaldo, que optou por não jogar a competição para se preparar para a Copa. Porém, como já dito, a Copa das Confederações só serve para iludir. E na hora H, a seleção fez jogos extremamente medíocres. Passou de seu grupo e pelas oitavas de final porque enfrentou adversários muito fracos. E na primeira seleção forte que teve pela frente, a França, acabou eliminada. Há quem culpe a troca de Robinho por Ronaldo, a preparação em Vegas ou os laterais. Enfim, motivos não faltam. Fato é que essa seleção de 2006 nunca foi tão forte em campo quanto no papel. Verdade. No jogo da eliminação para a França em 2006, o estrelado time brasileiro pouco ameaçou. O Robinho também era o curioso caso do jogador de seleção, né, cara? Pela seleção brasileira ele é muito melhor pelo clube. Também era um desses caras. Sua meta francesa. E aos 11 minutos do segundo tempo, Zidane cobrou falta na lateral e encontrou Henry completamente sozinho na área brasileira para marcar o gol que eliminaria os atuais campeões do mundo. A marcação inexistente no autor do gol foi o que mais chamou a atenção no lance. E não demorou para colocarem a culpa no atleta mais próximo. Começou a se dizer que Roberto Carlos deixou de marcar Henry porque estava arrumando o meião. E a imagem realmente mostrava o atleta inclinado com as mãos nos joelhos, sem dar nenhum indício que precisava marcar alguém. A grande repercussão desse lance acabou gerando a aposentadoria do lateral com a camisa amarelinha. Ele se defendeu e disse que não deveria estar marcando ninguém. Afinal, ele tinha 1,68 de altura e, portanto, nenhuma chance de ganhar pelo alto. Ainda mais marcando Henry com 20 centímetros a mais. O problema, segundo ele, foi de uma jogada de linha de impedimento que não foi bem executada. Mesmo a versão do lateral fazendo mais sentido, a história do meião pegou e entrou para sempre no folclore do futebol brasileiro. A acusação do meião geralmente é atribuída ao Galvão Bueno,
Porém, apesar da relevância dessa história, não existem trechos disponíveis na internet desse Brasil e França, onde Galvão menciona Roberto Carlos mexendo no meião como culpado pelo gol. Se olharmos a análise de pós-jogo, Galvão é inclusive bem razoável com a situação e não coloca a culpa diretamente no atleta. A bola vai passar muito pelo alto, por cima dele, vem aqui para a direita. O Roberto Carlos está em cima, olha lá, ele parou, o Roberto Carlos não acompanhou. Ele não acompanhou exatamente o Thierry Henry que andou por ali. Olha lá, ele ficou parado. Exatamente na posição dele. E ali não ficou parado. Estranho, né? Estranho, né? Ficou parado de forma estranha porque ele não estivesse sentindo alguma coisa. O juiz autorizou, ele cobraram e ele ficou parado. É verdade. Aí, Arnaldo. Vale também dizer que a rixa de Roberto Carlos com o narrador era antiga. Na Copa de 98, o lateral cedeu o escanteio que originou no primeiro gol da França na decisão. E Galvão foi bem duro nas críticas. Copa do Mundo é coisa séria. Final de Copa do Mundo é coisa muito Moleque, séria. Uma coisa não dá pra negar, o Galvão Bueno, ele torcia narrando pra cacete e era maneiro, mano. Porque ele se revoltava como torcedor. Ficava puto, cobrava jogador, não tá nem aí pra nada, mano. Não é lugar de gracinha e de malabarismo. Agora, pô, a marcação do Brasil, gol do Zidane. Da França na decisão. O Zidane entra sozinho, bicho. Sozinho. Entra espancando a zaga brasileira. Foi bem duro nas críticas. Copa do Mundo é coisa séria. Final de Copa do Mundo é coisa muito séria. Não é lugar de gracinha e de malabarismo. Na tentativa do malabarismo, em vez de lateral, pintou um escanteio. O que aconteceu? Cabeça de Zidane, bola no chão, gol da França. França 1-0. 4 anos depois do gol de mão de Maradona contra a Inglaterra, a Argentina chegava à Copa de 1990 como atual campeã do mundo. Apesar das expectativas, nossos hermanos começaram mal e perderam na estreia para Camarões, precisando se recuperar frente à União Soviética. Logo no começo do jogo, quando a partida estava 0-0, em cobrança de escanteio, os soviéticos iriam abrir o placar, mas Maradona na primeira trave com a mão evita o gol. O Caralho, juiz de novamente novo, bicho. não vê irregularidade e a Argentina sairia vencedora por 2-0. Essa vitória se mostrou fundamental, pois com o empate na última rodada, a seleção argentina se classificou como terceira colocada do grupo e terminaria quase vencendo a Copa, perdendo apenas na decisão para a Alemanha. A Austrália, como todos nós sabemos, é um país da Oceania. Talvez, se você não for muito bom em geografia, seja um dos únicos que você conhece lá. Apesar disso, a seleção não disputa as eliminatórias com seus vizinhos. Desde 2005, a Austrália decidiu abandonar a Confederação da Oceania para se juntar à Confederação Asiática, buscando disputar competições em um nível mais alto, afinal praticamente todas as seleções da Oceania são amadoras, e também maiores chances de jogar a Copa do Mundo, pois os asiáticos possuíam vagas diretas, enquanto o vencedor da Oceania ainda tinha que passar por uma repescagem para aí sim disputar a Copa. E na prática isso se tornou extremamente efetivo. Afinal, o país que só tinha jogado a Copa em 1974 se tornou participa presença de todas frequente agora, na né? competição, É verdade. tendo participado de todas as edições depois de 2006, o que ainda por cima trouxe mais visibilidade para os seus jogadores. Esse ano, O uso lembro de do Tim cartões Cahill no só. futebol se deu na edição de 1970 da Copa do Mundo. Eles foram introduzidos para superar barreiras de idioma e as decisões do árbitro ficarem mais claras tanto ao público quanto aos jogadores. Afinal, era bem difícil um árbitro escocês se comunicar em um Paraguai e Suécia disputado no Brasil, por exemplo. A ideia veio do árbitro inglês Ken Aston, após na partida das quartas de final da Copa de 66, entre Argentina e Inglaterra, o juiz expulsar o capitão da seleção argentina sinalizando com um indicador. Porém, ele não entendia o que o juiz queria dizer e só depois de muito tempo foi convencido a deixar o campo. E isso fez o árbitro pensar em uma forma universal de sinalizar esse tipo de advertência. Foi então que, inspirado nos sinais de trânsito, foi idealizado o cartão amarelo para infrações com advertência e vermelho Faz todo para sentido, expulsão. né? A FIFA decidiu testar o conceito na Copa de 70 e com sucesso o implementou de forma definitiva. O primeiro cartão amarelo seria aplicado ao soviético Assashani na abertura da Copa de 70. Já o primeiro cartão vermelho só seria dado na Copa de 74, ao chileno Carlos Casselli. Carlos Casselli. Ao longo da história quase centenária da Copa do Mundo, houveram muitas mudanças pelo globo. No total,
7 países que já jogaram Copas não existem mais. Eu fiz um vídeo sobre isso há 4 anos atrás, mas eu vou dar um resumo aqui porque ele é meio antigo. Foram eles a Iugoslávia, que se diluiu em 7 países diferentes nos Balcãs, após um longo processo de guerras e disputas, a Sérvia e Montenegro, que até certo ponto era o que restava da antiga Iugoslávia, e já foi explicada nesse iceberg, a Tchecoslováquia, que se dividiu pacificamente entre Tchequia e Eslováquia, como o nome sugere, a União Soviética se desmembrou em 15 repúblicas independentes, a Alemanha Oriental, que se unificou com a Ocidental e se tornou um só país, o Zaire, que anos depois de sua participação voltou a se chamar República Democrática do Congo, e as Índias Orientais Neerlandesas, que participaram da Copa ainda como uma colônia holandesa e depois da independência passaram a ser a Indonésia. Nesses casos, existe uma seleção que herda os recordes, estatísticas e títulos. A única exceção é a Alemanha Oriental, que não tem um herdeiro de fato, pois a Alemanha ficou com o histórico da Alemanha Ocidental. E uma só seleção não pode disputar a Copa 2 vezes, e as 2 Alemanhas disputaram em 74. Preguinho foi o primeiro capitão e primeiro jogador a marcar um gol pela seleção brasileira em Copas do Mundo, contra a Iugoslávia, na derrota por 2-1. Jogador do Fluminense, a curiosidade principal é que Preguinho era atleta de 10 modalidades diferentes, das quais por 8 delas ele foi campeão. São elas: Caralho, virou atlética. É universitário. futebol, natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais, Porra, atletismo, um monstro. basquete, vôlei, hóquei sobre patins e tênis de mesa. Um monstro, filho. Preguinho. Argentina e Nigéria é um jogo que parece acontecer em toda a Copa do Mundo. É impressionante como a seleção da Nigéria atrai a seleção Argentina e Nigéria, Brasil e Suíça. Toda a Copa tem. Tem muito o que inventar, não. argentina. Os nigerianos jogaram 6 Copas do Mundo e em 5 delas caíram no mesmo grupo da Argentina. A única Brasil e vez que Sérvia. isso não aconteceu foi em 98, mas em 94, 2002, 2010, 14 e 18, Nigéria e Argentina foram sorteadas lado a lado na fase de grupos. Além de ser um dado muito curioso, o que mais chama atenção é que foram todas em um espaço muito curto de tempo. E o retrospecto é catastrófico. A Argentina venceu absolutamente todos esses confrontos. Esse tópico se refere a um cântico da torcida inglesa criado em 1996, quando o país sediou a Eurocopa e a banda britânica The Lightning Seeds lançou a música Three Lions, em referência ao escudo da seleção inglesa. A frase It's Coming Home diz respeito ao país estar finalmente sediando um torneio de futebol. O último havia sido a Copa de 66. Porém, com o tempo, a frase acabou ganhando outro significado, como se a taça estivesse voltando para o país que criou o futebol, a Inglaterra. Só que com nunca os constantes voltou, né? fracassos do English Team em conquistar basicamente qualquer troféu, a música acabou ganhando uma conotação negativa e a frase é usada para zoar os torcedores. O único título conquistado pela seleção inglesa segue sendo a Copa do Mundo de 1966. O pior que a Inglaterra tem uma Afinal, das da melhores primeira- gerações dela agora, né, mano? Resta saber se vai dar em algo. A Copa do Mundo foi entre Uruguai e Argentina. Porém, as duas equipes não conseguiam entrar em consenso sobre a bola que a partida seria disputada. Os argentinos queriam utilizar o seu modelo Cento, que era ligeiramente menor e mais leve do que o modelo T dos uruguaios. A única forma de resolver o impasse foi que os times concordassem em usar cada bola em um dos tempos do jogo. E assim foi feito. Por meio de um Loucura, sorteio, bicho. ficou decidido que o primeiro tempo seria jogado com a bola argentina e a segunda etapa com a uruguaia. No final, as bolas realmente fizeram diferença. A Argentina saiu vencendo no primeiro tempo por 2-1, mas quando a bola foi trocada, o Uruguai virou para 4-2 Caralho. e se sagrou o primeiro campeão da Copa do Mundo. Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, Goleiro cru, Holanda e né? a zebra da competição Costa Rica empatavam em 0-0 e o relógio já marcava os acréscimos do fim da prorrogação. Iríamos para os pênaltis. Nesse momento, sobe a placa de substituição e o mundo inteiro se surpreende quando o técnico Louis van Gaal tira o seu goleiro titular Silesen para colocar o reserva Tim Krul. Não havia nenhum indicativo de lesão e nem o substituído compreendeu. O Silesen entrou no banco chutando a água, muito
chateado, revoltado com a substituição do Louis van Gaal. Poucos minutos depois, tudo seria justificado, pois Krul defendeu 2 pênaltis e classificou a Holanda para a E semifinais. perdeu foi o Brian Ruiz, né? Apenas Van Gaal e o goleiro reserva sabiam dessa ideia. O que torna tudo ainda mais bizarro é que Krul era o 3º goleiro e só tinha defendido 2 dos últimos 20 pênaltis batidos contra ele. O segundo reserva, Vorm, tinha aproveitamento melhor. O titular, no entanto, nunca tinha defendido um pênalti na carreira. Van Gaal confirmou que seu plano foi mais uma jogada psicológica e ele optou por Krul por ele ser mais alto e com mais envergadura. Simples assim. É verdade. No jogo seguinte, a Holanda enfrentou a Argentina nas semifinais e o roteiro se desenhava. E a gente achando que o Krul era um puta pegador de pênalti. Porra nenhuma. 22 pênaltis, cobrados contra ele e 2 defesas. De forma semelhante. Porém, dessa cagada vez, monumental do Van Van Gaal Gaal, já tinha gasto todas as suas substituições. E o goleiro não foi trocado. Resultado, a Argentina vence nos pênaltis com o goleiro Silesen não defendendo nenhuma cobrança. Ele só pegaria o seu primeiro pênalti na carreira em 2019. Essa ousadia de Van Gaal inspirou outra substituição de goleiros para as penalidades. Na repescagem contra o Peru, o técnico australiano tirou o capitão e ídolo Ryan para colocar o desconhecido Redmayne. O resultado foi o goleiro dançarino defendendo uma cobrança e classificando sua nação para a Copa. Pela fase Chegou a hora de levar Léo Jardim. Mentira, não faça isso não, Ancelotti. grupos da Copa de 1970, Brasil e Inglaterra duelavam, quando aos 10 minutos de jogo, Jairzinho cruza para Pelé que a queima-roupa cabeceia a bola pro chão, mas o goleiro Defesa Gordon Banks absurda, opera né, um mano? milagre e consegue desviar a bola para escanteio. O relato de todos os jogadores em campo era de certeza que a bola iria entrar no momento em que Pelé cabeceou. O próprio rei não acreditou que o inglês tinha alcançado a bola. Pela enorme dificuldade e a velocidade do lance, essa ficou conhecida como a defesa do século, e é muito referenciada como a maior defesa da história do futebol. Eles palmam pra O cima, Brasil mano. até consegue marcar seu gol e vencer no segundo tempo por 1-0. Mas o lance mais marcante da partida e da vida do goleiro é a defesa na cabeçada de Pelé. Fica a curiosidade que ambos se tornaram grandes amigos e esse lance foi o começo de toda essa amizade. Em 2030, a Copa do Mundo será sediada em 6 países. Isso porque as sedes principais serão Portugal, Espanha e Marrocos. Porém, os jogos de estreia das seleções de Uruguai, Paraguai e Argentina serão disputados em seus respectivos países como homenagem ao centenário da primeira edição da Copa do Mundo. Dessa forma, o torneio terá 6 sedes Pô, e loucura, será o tá virando primeiro bagunça a a Copa do acontecer Mundo já, rapaziada. simultaneamente em 3 continentes distintos. Uruguai, Paraguai e Argentina tentaram uma candidatura conjunta, com o argumento de comemorar o centenário. Porém, a candidatura Espanha, Marrocos e Portugal era a mais forte nos bastidores e a FIFA optou por fazer esse puxadinho no começo do torneio para não desagradar nenhuma das federações. Mas aí você deve fazer o questionamento lógico. Se a primeira Copa foi disputada no Uruguai, vencida pelo Uruguai, da onde surgiram Argentina e Paraguai? A Argentina ainda teve uma participação importante no Mundial de 30, sendo a vice-campeã, mas o Paraguai nada fez além de ser eliminado já na primeira fase. Nesse mesmo patamar ficaram os também sul-americanos Peru, Bolívia, Chile e até o Brasil. Tem outro detalhe que o Chile também fazia parte desse projeto. Era uma candidatura quádrupla, mas sabe-se lá por quê, ele acabou ficando esquecido nesse meio tempo e o Paraguai acabou indo. Talvez porque o presidente da Conmebol seja paraguaio, ou talvez porque a sede da Conmebol seja no Paraguai. Não, eles não fariam isso. Pode ser. Durante a Por isso que eu sempre vou falar, mano. Copa boa foi de 2022, cara. A Copa foi toda realizada numa cidade pequenininha, mano. Porra, maravilhoso. fase de grupos da Copa de 2018, pelo grupo H, Senegal e Japão empataram com 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota para cada. Como empataram entre si, ambos marcaram 4 e sofreram 4 gols. O primeiro critério de desempate que os diferenciava era os pontos de fair play, ou seja, os cartões amarelos. Como o Senegal levou 6 cartões e o Japão 4, os japoneses ficaram com a vaga e os senegaleses voltaram para casa, se tornando assim a primeira seleção a ser eliminada de um mundial por cartões amarelos. Fica a curiosidade que Niang, autor do gol da vitória senegalesa contra a Polônia, acabou posteriormente se tornando o culpado pela eliminação, pois nos jogos seguintes levou 2 cartões amarelos, que eram exatamente a diferença entre o seu país e o Japão. Puta que pariu. Caso não tivesse sido advertido, ambos teriam 4 cartões. Niang, esse e maluco a não jogou vaga no Milan?
Era atacantezinho de velocidade? É decidido em sorteio. O Milagre de Berna é a forma com que ficou conhecida a final da Copa do Mundo de 1954, entre a Alemanha Ocidental e Hungria. A seleção húngara era a melhor seleção do mundo naquele começo de anos 50. Estava há mais de 30 jogos invicta e na fase de grupos tinha goleado essa mesma Alemanha por 8-3. Vale dizer que a Alemanha poupou alguns de seus atletas, o que não muda o fato de que eles levaram 8. Quis o destino que essas duas equipes se reencontrassem na grande final do campeonato. Sob forte chuva, a seleção húngara confirmava o seu favoritismo e Puskás abriu o placar logo aos 6 minutos. 2 minutos depois, o goleiro alemão se enrolou com a bola e a Hungria ampliou. O massacre da primeira fase parecia que se repetiria, mas no lance seguinte a Alemanha voltou para o jogo e diminuiu para 2-1. Menos de 10 minutos depois, ela foi buscar o empate, 2-2. O super time da Hungria tentava retomar o controle, mas a bola não entrava. Caralho! Faltando 6 minutos para o fim, a Alemanha, em sua estocada final, marca o gol do título que era tido como impossível. E a até então melhor seleção do mundo era derrotada. O time húngaro dominou todas as estatísticas, menos o número de gols marcados. Imediatamente após a partida, surgiram rumores de que a seleção alemã havia usado substâncias para melhorar o desempenho. Mas isso é assunto para um tópico mais à frente. Antes do apito inicial para a partida entre Brasil e Peru, Pelé se abaixa para lentamente amarrar suas chuteiras da Puma, sendo registrado por câmeras de transmissão do mundo todo. Afinal, aquela foi a primeira Copa transmitida ao vivo. O rei recebeu $120 mil para fazer isso, cerca de 5 milhões de reais no dinheiro de hoje. Essa ação também reacendeu a guerra entre Adidas e Puma. As marcas fundadas por irmãos tinham um acordo de não patrocinar Pelé, pois a inflação nos $120 mil em 1970 é muito dinheiro, viado. Custos poderia causar a falência de ambas, mas a ousadia da Puma para quebrar o trato foi o que consolidou a marca como uma gigante do material esportivo. Após a conquista do pentacampeonato mundial no Japão, os jogadores da seleção brasileira seriam homenageados no Palácio do Planalto assim que voltassem ao país. Porém, alguns deles acabaram bebendo um pouco além da conta no avião de volta. E o consumo de bebidas alcoólicas em elevadas altitudes acaba tendo seu efeito intensificado. E, portanto, alguns atletas estavam levemente alcoolizados no momento da cerimônia. Vampeta, após receber sua medalha do presidente Fernando Henrique, deixou seus pensamentos intrusivos ganharem e desceu a rampa do Palácio do Planalto dando cambalhotas de tanta alegria. Olha que doente, cara. Bom, rapaziada, a parte 1 vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se foi o caso, não se esqueça de... Vídeo longo, porém legal. Quase um filme, né?